Então, meninos, agora a gente vai introduzir o conteúdo novo, tá? E nosso conteúdo de agora é sobre estatística. O que que seria estatística? Eu coloquei aqui algumas imagens que tem relacionado. Eu quero que vocês pensem por um segundinho o que que seria estatística quando a primeira impressão dessa palavra para vocês. Bom, a estatística ela é uma área da matemática, um ramo da matemática, que ela tem o objetivo de organizar dados, coletar, ela faz análise de dados. Resumindo, é isso. A estatística ela faz análise de dados, ela tem análise combinatória, tem vários tipos de estatística. Alguns vocês até conhecem, mas não estão familiarizados com o termo, tá? Por exemplo, quando o pessoal da IBGE vai na casa de vocês para perguntar, ou até mesmo em prova, tá perguntando quantas televisão tem na sua casa, não sei o quê, qual o salário de não sei quem. Aquilo lá tudo é uma estatística para saber a quantidade de televisão que tem na maioria das casas, para saber o salário da maioria das pessoas. Então, a estatística serve para isso, para analisar dados, ok? E dentro da estatística, a gente vai estudar três partes, que é a média aritmética simples, tá? Normalmente a gente fala só média, mas vamos usar o termo correto, média aritmética simples, a média aritmética ponderada e a amplitude. Cada um desses três são diferentes um do outro. Apesar de alguns serem parecidos, eles não são iguais, a gente vai aprender a diferenciar cada um deles e aprender como que calcula cada uma desses análises de dados aqui. O primeiro é a média aritmética simples, tá? Então, o que seria a média aritmética simples? Ela também é conhecida como só por média, igual eu falei agorinha. E a medida da posição é utilizada e é a mais intuitiva, tá? A média aritmética simples, ela é usada em muita coisa no dia a dia, inclusive para calcular a média de vocês em provas, em trabalhos e média geral do bimestre, é utilizada a média aritmética simples. E ela funciona da seguinte maneira: a gente tem uma fórmula para calcular a média aritmética simples, que é a soma dos elementos, tá? Aqui, x1, x2, x3 vão ser valores, e eu vou dividir esses valores pela quantidade de elementos que eu tiver. Por exemplo, se a minha média aqui for 1, 2, 3 e 4, eu vou somar 1 mais 2 mais 3 mais 4 e vou dividir pela quantidade de elementos que eu tenho. Nesse caso, eu vou ter 4 elementos, então a gente dividiria aqui por 4. Dessa forma, vocês vão obter a média, tá? É assim que a gente faz para obter a média. Soma a quantidade de elementos e divide pela quantidade de elementos que tem. Exemplo prático disso. Sabendo que as notas de um aluno foram, um determinado aluno tirou 8,2, 7,8, 10, 9,5 e 6,7. Qual a média que ele obteve no curso? Eu quero saber qual a média dele de acordo com essas notas. Se eu quero saber a média, o primeiro passo é somar todos os elementos que eu tenho. Então, eu vou somar 8,2 mais 7,8 mais 10 mais 9,5 mais 6,7. E o resultado dessa soma eu vou dividir pela quantidade de elementos. Quantos elementos eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, bem simples. Soma a quantidade de elementos e divido pela quantidade. A soma dessas notas desse aluno vai resultar em 42,2, que eu já somei aqui. Agora, eu vou pegar esse resultado, que é a soma das notas do aluno, e vou dividir por 5, que é a quantidade de notas que eu tenho aqui. 42,2 dividido por 5 vai dar exatamente 8,4. Então, agora eu sei que a média desse aluno no curso, no curso, vai ser 8,4, tá? Supondo que aqui seja as matérias. Aqui é a média dele em matemática, em português, em inglês, em história, em arte. Eu quero saber qual foi a média dele nessas matérias aqui. A média dele foi 8,4, ok? Outro exemplo, para ficar bem claro. Calcule a média aritmética entre os números 12, 4, 5 e 7. Então, o que eu tenho que fazer? Somar todos esses elementos e dividir pela quantidade. Vai ficar mais ou menos assim. Vou somar 12 mais 4
mais 5, mais 7. E vou dividir por quanto? Por 4, que é a quantidade de elementos que eu tenho. Eu tenho 1, 2, 3, 4 elementos, não tenho? Então, eu vou dividir por 4. Agora, a gente vai somar 12 mais 4, mais 5, mais 7. Isso aqui vai resultar em 28. O resultado dessa soma, eu divido por 4. 28 dividido por 4 é igual a 7. Então, a média entre esses números aqui vai ser 7, tá? Então, vamos resumir. Média aritmética, que é a nossa primeira parte do nosso vídeo sobre estatística. A média aritmética se dá pela soma dos elementos dividido pela quantidade de elementos, ok?